Olá pessoal, olá povo do Axé, eu sou Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito, e esse é mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a iniciação dentro da Umbanda, né? Para aquelas pessoas que são iniciantes e para aquelas que têm o desejo de iniciar dentro da nossa religião, dentro da Umbanda. Em primeiro lugar, o que a gente precisa entender antes, né, de adentrar a religião, antes de efetivamente fazer parte dela dentro de uma casa, de um terreiro, primeiro ponto que a gente tem que entender é que a Umbanda, para estar na Umbanda, nós temos que abdicar, né? Nós temos que aprender a abdicar, nós temos que aprender em alguns momentos a deixar o eu de lado e pensar em nós, né? Como bem disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, ou seja, a Umbanda é uma religião que prega fazer o bem, sem qualquer tipo de distinção, ou seja, sem olhar a quem. E para que a gente possa fazer a caridade, para que a gente possa fazer o bem, a gente tem que abdicar, né? Então, e abdicar requer disciplina, responsabilidade, comprometimento, saber que naqueles dias de giras, nós optamos pelo nosso livre-arbítrio em estarmos naquela casa, naquele terreiro, então nós precisamos ter a disciplina, o comprometimento e a responsabilidade de estarmos lá nas datas já pré-determinadas. A gente precisa entender que neste momento nós teremos que deixar, né, a nossa visão para pensar no todo, para pensar no nós, para pensar naquelas pessoas que irão procurar a casa ou o terreiro para solicitar ajuda. Um outro ponto muito importante para a gente entender, pessoal, é que a Umbanda, a religião, ela não vai tornar ninguém melhor financeiramente, ou seja, ela não vai enriquecer ninguém, ela não vai trazer o melhor relacionamento afetivo para ninguém, ela não vai trazer o melhor trabalho ou a melhor estabilidade profissional a ninguém. Muitas vezes as pessoas acham que adentrando a Umbanda, elas serão beneficiadas, porque as entidades vão ajudá-las, enfim. E nós temos que lembrar que a entidade está para nós, médiuns, como está para a assistência. Da mesma forma que a assistência se disponibiliza e vai até a entidade pedir ajuda, solicitar ajuda, assim deve ser com o médium. O médium é quem deve procurar a ajuda ou quem deve pedir auxílio também às entidades. Mas, lê do engano para aqueles que acham que adentrando a religião terão uma situação financeira melhor, terão um relacionamento dos sonhos ou uma estabilidade profissional dos sonhos. Isso é lenda, isso é um grande folclore, isso não vai acontecer. Uma outra questão que é muito importante, além desse conceito e do aprender a abdicar, né, do eu para viver o nós, que é o bem geral, né, que a Umbanda se propõe, é importante os médiuns, assim que adentram uma casa e um terreiro, é importante que eles entendam que o médium dentro da religião, o médium dentro da Umbanda não pode ter pressa, né? Dentro da Umbanda, a pressa é inimiga da perfeição. Existem vários estágios e várias etapas pelo qual o médium passa dentro de um terreiro. Então ele começa dentro do terreiro, ele vai aprender os cânticos, ele vai pode aprender a tocar o atabaque, ele vai aprender a cambonear, como eu sempre digo, o camboneamento é a maior faculdade que existe, o maior aprendizado que existe é o camboneamento, é estar ali do lado da entidade, auxiliando-a, vendo como ela trabalha, fazendo um auxílio direto ali
juntamente àquele atendimento. Então o camboneamento é peça fundamental de qualquer médium dentro de uma casa. E este médium deve lembrar-se que a incorporação é uma mera consequência do desenvolvimento ou, né, da estada desse médium dentro do terreiro. A incorporação, ela não pode ser jamais colocada em primeiro lugar, até porque muitos médiums podem ter outras predisposições, outras modalidades de mediunidade e não necessariamente a de incorporação, né? E nem por isso ele não será tão bom quanto os outros médiuns da corrente. Então, é muito importante que o médium não tenha pressa, que ele não corra, não queime etapas, né? Se o médium tem 2 anos de umbanda ou de terreiro, ele não pode querer ter 50 anos, ele não pode querer mostrar ou fazer algo que mostre que ele tem 50, porque ele não tem, ele tem 2. Então, para chegar aos 50 anos dentro da religião, ele vai precisar viver a religião, né? Ele vai precisar viver o dia a dia da religião, o dia a dia dos trabalhos, tanto da parte, o que tange a parte teórica, quanto a parte prática. Então, isso é muito importante, que o médium não deve queimar etapas. Se ele tem 2 anos, ele tem que viver e se portar como tendo 2 anos, né? E assim sucessivamente. Aquele que tem um conhecimento de 10 vai aplicar aquele conhecimento. Aquele que tem um conhecimento de 20 aplicará aquilo que ele vivencia durante os 20 anos. O que não pode é o médium ter 2 anos e querer aplicar algo como se tivesse 50. É uma etapa queimada. E certamente será uma etapa que vai naufragar com o decorrer do tempo. Uma outra questão muito importante dentro da nossa religião é o respeito às tradições, às raízes, à hierarquia. Então, se você está dentro de uma casa, se você escolheu estar dentro de uma casa, você tem que, primeiro, aceitar as normas e as regras daquela casa e deve ter um respeito incondicional a quem dirige a casa. Esse é um fato primordial dentro de um terreiro. Parte-se da premissa que se você está naquela casa, é porque você confia nela, em quem a dirige. Então, quando você falta com o respeito com quem dirige, na verdade você está faltando com respeito com a sua religião, com a sua coroa espiritual e com você mesmo, né? Isso é muito importante, até porque, como eu disse, não podemos queimar etapas. Se você estiver num terreiro onde você acha que sabe mais que o seu dirigente, você já está errado, porque você já deveria então ter o seu terreiro, né? Então isso é muito importante. Se em algum momento algum médium de um terreiro achar que ele sabe mais que o dirigente da casa e isso propiciar uma falta de respeito, esse médium tem que se desligar dessa casa imediatamente e tem que buscar a abertura da casa dele, visto que ele já se considera ter um conhecimento maior do que o daquela casa. Por isso, pessoal, a calma, a paciência é muito importante dentro da nossa religião. O não queimar etapas formam maravilhosamente bons médiuns, né? O queimar etapas, o ter pressa, o querer apressar as coisas dentro da Umbanda é uma coisa que acaba não tendo sucesso, acaba não tendo um bom resultado. Até porque, para que tenhamos um entendimento razoável da nossa religião, eu digo razoável porque nunca teremos a magnitude de informações ou de conhecimento da Umbanda, mas para que tenhamos um conhecimento razoável, nós temos que estudar sempre. Nós temos que estudar sempre. Aquele médium que tem 5, 10 anos de Umbanda e já acha que sabe tudo, certamente a partir daí começará o seu naufrágio, a sua derrocada dentro da religião. Não é porque eu sou dirigente que eu tenho que parar de estudar, que eu tenho que parar de conhecer, de me aperfeiçoar.
né? A Umbanda, ela nos exige e nos obriga que nós nos reinventemos diariamente, que nós é preciso que nós o reinventar que eu digo é você buscar, é você conhecer, é você se aprimorar, é você compartilhar boas práticas, é se redescobrir diariamente. Porque a nossa religião, por mais que tenhamos uma prévia de como acontecem os rituais, por mais que tenhamos já uma prévia de quais são as linhas que vão atender, de como funciona uma gira de Umbanda, cada gira ele é única, a energia de cada trabalho é único, não encontraremos giras iguais às outras em nenhuma delas, cada uma é única. Então, isso é importante que entendamos. Então, para aqueles que querem iniciar na religião, nunca se esqueçam disso, principalmente na Umbanda, de que a Umbanda não vai melhorar a vida de ninguém, que a Umbanda não vai te trazer maiores status, que você sim, a partir do teu livre-arbítrio, da sua escolha, você terá que aprender a abdicar, a deixar o eu de lado em alguns momentos para viver o nós, e que principalmente nós estamos na Umbanda para servir e não para nos servirmos da Umbanda. Isso é muito importante. Associado a isso, a não pressa, a ter a calma e a paciência para que as coisas aconteçam dentro da sua estada, dentro da religião, de forma gradativa, de forma evolutiva, sem precisar queimar etapas ou sem precisar ter a pressa excessiva de algo. Como eu disse, isso mais atrapalhará do que ajudará. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo do nosso canal Soldados de Umbanda. Em breve nós voltaremos com mais um tema da nossa maravilhosa religião. Peço a gentileza aos irmãos, aqueles que ainda não se inscreveram, por gentileza se inscrevam, comentem, curtam. Sempre a opinião de todos os irmãos é de grande relevância, ok? Muito axé a todos e até o próximo vídeo. Até lá, pessoal!